Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino? Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Ouve o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao pão da vida hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. E vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao pão da vida hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, mas o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançar, em-nos a Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao pão da vida hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Agora vamos dizer, né? Quem não se orgulha de ser um soldado? Já serviu o exército, agora vai continuar. Aí vai subindo as patentes, né? De cabo e
e major, coronel, e aquela hierarquia toda que já deixa quieto. Mas eu sou um bom soldado. As divisas, né? Vai ganhando as divisas. Ele tem acesso aos lugares que outros não têm. Eu sou um soldado. Está aqui minha credencial. Sou aprovado pelo governo, pelo exército, pela marinha, pela aeronáutica, né? Pela civil, pela militar. Bom soldado. Agora me veio na minha cachilota aqui um conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteos e vai servir para mim e para você, né? Serve para mim, serve para você, que serve para você e para mim. Nós somos irmãos, cremos no mesmo Deus, temos a mesma fé. Apóstolo Paulo, ele dá um conselho bem sucinto, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteos, capítulo 2, e o versículo 1 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, né? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Nem vou ficar nessa primeira recomendação aqui, porque o apóstolo Paulo estava doutrinando alguém para ser um futuro pastor. E o primeiro conselho do apóstolo Paulo, ele disse, trata como filho, fortifica-te na graça. E eu poderia pregar essa tarde sobre a graça natural de Deus, que é o sol, a luz, a chuva, dá para o pobre, para o rico, para o santo né? Para o abençoado, para o não abençoado, e a graça natural de Deus, né? Agora vem a graça maravilhosa, né? A graça salvadora que veio através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E a graça sobre graça. O que é graça sobre graça? É a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Eu só não fui agraciado pela salvação da minha alma, pelo perdão dos meus pecados, pela dádiva da saúde, da sabedoria, do entendimento, da revelação da palavra de Deus. Mas eu fui agraciado uma graça sobre graça, que é o dom do Espírito Santo, de que ele faz do meu corpo o templo do Espírito Santo e me dá dons espirituais. Aí é uma graça sobre graça, é uma abundante graça. E quem recebe os dons do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, ele não se torna orgulhoso. O dom da profecia, ele não é um guru da igreja que todos têm que se prostrar perante. Ele é um profeta. Ai, meu Deus. Não, tem que ter responsabilidade diante de Deus, né? Ele tem o dom da revelação. Oh, glória. E aí todo mundo fica com medo. Tem muitos que têm o dom da revelação só para ganhar carro novo, casa nova, emprego novo, qualquer coisa. Mas se entra um que tem um pecado oculto, não. Mas não quero falar sobre isso, né? Então, mas aqui o apóstolo Paulo ele disse, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. E o que de mim recebeste, eu sei, confia e ouviste, confia a homens fiéis
para que sejam idôneos também para ensinar os outros. Agora ele vem pelo meu primeiro detalhe. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Naquele tempo, para ser um soldado romano, o caboclo tinha que ter 1,80 m, 1,80 m acima, e tinha que pesar no mínimo 100 quilos. Então a Bíblia fala, se não me foge de mente, capítulo 22, sobre os touros de Bazã, que feriram a Jesus Cristo. Profecia, sofrimento de Cristo, os touros de Bazã. Então eram homens fortes. Agora, para ser um soldado de Cristo, ele também tinha que ter alguma qualidade. Primeira qualidade que o apóstolo Paulo diz: sofre. Característica de ser um bom sofredor. Agora, os soldados de Israel também tinha que ter algumas características e boas qualidades. A primeira, ele tinha que ter uma boa visão, porque se os irmãos se lembram, quando a cidade de Davi, ele tinha as muralhas altas e cada canto da muralha tinha um tipo de um lugarzinho ali onde ficava o soldado à noite, de vigia. Então ele tinha que ter bons olhos, olhar longe, e ter o discernimento pelo andar, se era um amigo ou inimigo, se era alguém da casa ou se era alguém estranho. Ele, além de ter boas vistas para enxergar longe, é a qualidade de um presbítero, aquele que enxerga longe, aquele que olha, não fala nada, mas ele está vendo aonde vai terminar a coisa. Às vezes tem alguns abençoados na igreja que começam a dar derrupio e profecia e língua estranha, aquele barulhão, e sai ai, 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 ai. Fogo de palha de milho. É melhor começar devagarinho e sempre. De pian pian se la lontano, disse o italiano. Devagar, devagar se vai ao longe. Então ele tem que ter uma boa visão. Segundo, ele tem que ter uma boa dicção. Falar bem alto, gritar bem alto. Abra os portões. Dá na hora. Tocar a buzina bem forte. Quem esteve no exército sabe o toque da trombeta, né? Quantos toques existe no exército? Toque de silêncio, toque de alerta, toque da manhã, tá para segurar tudo. Para tudo tem um toque da corneta. O corneteiro ali tem que ser esperto. Os soldados, o major, o tenente, o coronel só olha para ele, dá o toque da corneta, 5 minutos tem que estar lá. Porque ele vai passar. Ele vai passar a guarda, vai ver como é que está o soldado. Se está com o cardaço solto, se está com isso aqui aberto, se cabelo penteadinho, tousadinho, se não está barbado, se não está com o coturno sujo, amassado. Vai passar a guarda se ele está com a sua mente, com os seus olhos voltados para que ele está passando a guarda, seja lá uma autoridade maior. Mas ele tem que saber ouvir da trombeta e o soar da trombeta. Tem que ter um fôlego bom. Se não tiver trombeta, vai com a boca mesmo. Ouvido bom. Qualquer ruído estranho, ele precisa discernir. O inimigo, às vezes eu dizia para os meus filhos, estou sentindo um cheiro do titico, um ruído estranho nisso aí. Essa voz, vocês abrem o olho, fica esperto. Não é por aí, dá uma vigiada.
Eu via com que amizadezinha vinha, aqueles hinos, aquela prosa, aquela conversa. Essa conversa não me é uma conversa de um cristão sadio, murmurador, fofoqueiro, levador das más notícias, né? Tem aquele portador das boas notícias que quando chega na tua casa já fica todo arrepiado. Então unge os teus ouvidos. Mas aqui, eu vou parar por aqui mesmo. Mas é que Paulo ele diz assim: sofre pois comigo como um bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, vindo agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém que milita não é coroado, se não limitar legitimamente. Então ele dá uns conselhos. Tu te alista, tu te apresenta, tu te dispõe, porque você foi limitado, você foi escolhido, você é legítimo e ninguém vai te desonrar. Eu escutei uma história uma vez de um pastor e ele me falou assim, na pregação de obreiro, né? Ele disse: Napoleão uma vez estava com seu cavalo percorrendo a tropa. Eu esqueci a palavra certa ali, que quando eles passam ali todos os soldados, aí tem a ala dos soldados, dos coronéis, dos tenentes, dos majores e tudo mais, ele vai, né? E tem um que acompanha. Assim faz no Brasil também, quando o presidente passa, né? Todo isso. E o soldado tem que ficar ali. Eu sei porque eu acompanhei. Às vezes tem que ficar meia hora, 1 hora, 45 minutos, naquele sol. Tem que ficar ali. E muitos faltam e desmaiam. E o que desmaiou, o que está do lado, não. Outros que vêm de fora, pega ele, arrasta, leva lá para a enfermaria. Vai ver o que está acontecendo com ele. Faltou oxigênio no cérebro. Ele, pote. E 1 hora o Napoleão está passando com o seu cavalo branco, né? Qual é a cor do cavalo? Qual é a cor do cavalo branco do Napoleão? Diz uma pergunta, uma pegadinha, né? E um bicho, ele se assustou e se inclinou para cá e relinchou para lá e um daqueles soldados viu que Napoleão estava sujeito a cair do cavalo, a se machucar. Ele pulou lá do meio, foi lá e pegou e dominou o cavalo. Napoleão não disse assim: obrigado, soldado. Ele disse: obrigado, sargento. Mas ele era um soldado raso. Ele saiu da presença de Napoleão, foi lá na fileira dos sargentos. Os outros disseram: não, aqui não tem luz, não. Ele disse: obrigado, sargento. Recebi uma divisa pela minha atitude. Foram interpelar Napoleão. Qual foi a palavra que você soltou para o soldado? Obrigado, sargento. Porque nenhum sargento saiu do lugar para livrar ele. Mas o soldado teve a coragem. Deu para entender, cocadinha? Tem aqueles que se autodeterminam, quer dizer, que se dispõem a fazer. E tem aqueles que esperam para fazer. Você que é pastor, ou você que é obreiro, ou está afim de ser um pastor, então analisa bem. Aqueles que estão ao teu lado, aqueles que se dispõem a fazer, se apresentam. E aqueles que esperam a fazer estão em casa. Ou qualquer outra atividade, menos aquela para servir. Deixa de lado. Não quero machucar ninguém. Agora tem outra, que o apóstolo Paulo, ele também se dirige a Timóteo e diz: olha, os lavradores que trabalham devem ser o primeiro a ganhar os frutos. Ele já leva para outro campo. Agora o lavrador, claro, ótimo, precisa. Quer dizer, como o soldado está na frente do campo de batalha para vencer o inimigo, ele vai receber as divisas dele, vai
de um soldado vai ser um cabo, um tenente, um sargento, um coronel, um major. Assim um lavrador. Mas o lavrador também ele sofre, porque ele tem que depender da natureza. Ele lavra a terra, ele cultiva, ele bota o adubo ali necessário, ele lança a semente, mas ele não pode fazer que a planta dê fruto por ele. Ele depende do tempo, da natureza, do sol, da chuva, no momento certo, na hora certa. Quem é lavrador sabe da chuva que precisa na lavoura de milho quando ele está embonecando, ou do feijão quando ele está, e depois tem que cuidar, antes de florescer mais uma chuvinha, depois para. Deu água suficiente, não precisa de muita água para o feijão. Do arroz precisa de uma água, um sol quente, uma água morna não muito fria, para atrasar o plantio. Não vou trabalhar em cada tipo de qualidades de plantas. Mas ele disse, o lavrador que trabalha, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Mas ele depende da natureza. Ele precisa ser rápido quando precisa colher. Não pode esperar, vou esperar hoje, amanhã, né? Semana que vem. Até na lua ele trabalha. Conforme a lua, olha, vai estar crescendo, minguando, tudo isso aí. Para colher os frutos, aí eu vou desfrutar dos frutos. E aí ele continua. Lá no versículo 15, aí no versículo 6 ele trabalha. No versículo 15 ele disse, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui ele está falando para outra qualidade. Se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. E que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o apóstolo Paulo, que é o membro do conselho a Timóteo, ele dá um conselho lá em Efésios capítulo 6, se não me foge a mente, é o versículo 10, para ter a espada do Espírito, né? Que é o quê? A palavra de Deus. Maneja bem a palavra da verdade. E segura a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora como é gostoso a gente ouvir uma boa pregação. Como é gostoso ouvir uma mensagem. Porque ela é a espada do Espírito. Escrituristicamente falando. Ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus. Eu sempre tenho dito que a Bíblia Sagrada é uma carta de amor escrita por Deus direcionada a nós os homens. Amém? Mais para frente ele vai aqui no versículo 21. De sorte que se alguém purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui ele trata como um vaso. Um vaso de honra. Né? Irmão José, o irmão José é um vaso. Já me disseram assim. Eu digo, para ser um vaso, querido. Precisei passar pela olaria. Pelas mãos do oleiro. E se você vai lá para o capítulo 18 de Jeremias, Deus fala para Jeremias, desce a casa do oleiro. E verifica como ele está fazendo a obra dele. E ele desceu e viu que o oleiro estava trabalhando sobre as rodas e manejando o vaso, o barro,
manuseando o barro. E de repente, no manuseio, ele prepara um vaso, mas de repente aquele vaso se espedaça na mão do oleiro. Alguém que é meio afoito vai muito, né? Eu quero ser um vaso, mas tem um tempo determinado para Deus te moldar. Aí as mãos habilidosas, primeiro ele trabalha por fora, tira toda a resta, todo o pedregulho, toda a raizinha, vai tirando e vai botando de lado aquela impureza. E depois vai mexendo. É que uma mulher que vai moldando, trabalhando com pão sovado, não tem? Ela trabalha, vira daqui, bota de lá e parece, meu Deus, essa ideia molha a mão lá na banho, na água, para que não grudar, e vai trabalhando, parece que essa mulher não se cansa de mexer aquela massa, de repente, a gente tá de olhada, até um nervoso santo, agora, mas ela não, as mãos habilidosas, ela sabe o momento certo, a hora certa, deixa aquela massa ali, parou, deixou, agora eu vou dar um tempo determinado para crescer. Não é assim que se faz o pão sovado? Aí bota na forma, deixa mais um pouquinho. Enquanto isso, ela está de olho lá no forno. Se é forno a lenha, ela sabe. Eu vou tirar a lenha porque agora deu ponto. Agora eu vou botar. Tá no calor certo, na temperatura, no coeficiente de temperatura. Bota o pão lá e depois sabe no momento certo de tirar, para não queimar, não torrar. Assim é com o vaso. Aí as mãos habilidosas preparam, tira todo o pedregulho, porque ele sabe quando ele lança lá no fogo aquela pedrinha que fica, ela cria uma trinca, ela trabalha, ela se dilata e ali dá um vazamento do vaso. E aí vai com as mãos habilidosas por dentro do vaso. E vai moldando. E ele com os pés vai trabalhando, vai girando, e o vaso vai trabalhando nas mãos do oleiro. Lá por dentro, tira tudo, Senhor. A malícia, a inveja, a tristeza, a arrogância, o orgulho, a vaidade, vai tirando, Senhor, vai limpando. E olha para ficar na mão do oleiro. Agora ele deixa lá assim, na sombra, no estaleiro, como se coloca o queijo, como se coloca o pão para amadurecer. Quanto tempo eu estou sobre o estaleiro esperando para ir para o forno? O oleiro sabe, ele dá uma passadinha, coloca a mão, não, ainda não está pronto, não está maduro. Ele tem que secar pausadamente, conforme a natureza, se o período é mais quente, ou mais frio, ou mais úmido, ele sabe. Agora chegou no ponto, ele pega. Como é que ele sabe? Agora eu vou botar sobre a fornalha. Agora eu sei o coeficiente de temperatura. Quem plantou fumo antigamente sabe que começa bem devagarinho a esquentar. Para não queimar, não suar, né? Bem devagarinho. Aí quando vai lá dar uma viradinha. E vai indo, vou acelerando o fogo. Ele sabe o coeficiente de temperatura, sabe até onde você pode suportar, até onde você está temperado. Porque às vezes fica fora da têmpera, que nem prepara a ferramenta, o machado, o facão. Tá destemperado, tá mole ou tá seco demais. Qualquer coisinha, agora sim, pegou o vaso, eu quero ser um vaso de honra. E todo mundo pega um vaso, bota lá. Eu vou perguntar para ti, meu irmão. Quando nós vamos lá, olhamos o vaso assim, mas nós estamos preocupados com aquilo que está dentro do vaso. Aí tem o vaso para guardar a prata, o ouro, pedra preciosa. Tem o vaso para guardar o azeite da unção, o azeite ou o vinho. Tem um vaso para guardar os pergaminhos. Tem um vaso para toda boa obra, diz aqui o Paulo. E agora, José, como é que fica a minha situação diante de Deus e a tua? Mas eu quero ser um vaso. Mas tu vai para um lugarzinho onde que ninguém te olha o que está sobre você. Amém? Glória a Deus. E aqui agora eu vou entrar na última parte, já foi quase 30 minutos. Me suporte. São poucos que vão ter a paciência.
Por último, ele diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos aptos para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. Lá em São João, no capítulo 15, e o versículo 15, eu acho que é também, 16, diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Final. Ele disse: eu não vos chamo... É 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvis de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui, ele primeiro fala sobre o servo. Aqui o apóstolo Paulo diz que para Timóteo que ele deveria sofrer como um servo. Oh, Jesus, onde está agora? Perdi. Qual é a diferença de um servo para um amigo? Como ele explicou lá no capítulo 15:15. Qual a diferença de um servo e um amigo? O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Então eu não quero ser servo. É aquilo que eu disse: o servo espera para ser mandado. O servo obedece ordem. Mas no Antigo Testamento existia a lei que depois de 50 anos de ser um servo, eu não vou falar só sobre servo, ele era livre. Que era servo porque devia, porque às vezes era vencido pela guerra, ou ia lá trabalhar como escravo, né? Como empregado. Mas depois de 50 anos o seu senhor podia liberar ele. Mas ele dizia para o seu senhor, eu não quero ser liberado. Eu quero ficar aqui morando para sempre. Digno do meu salário, do meu pratinho, a minha casinha, o meu cantinho. E aí o seu senhor pegava ele e levava na praça para os anciãos. E lá perante os anciãos da comunidade, eles pegavam a sovela e furava a orelha do servo. E ficava aquele furo aqui na orelha. E aí ele saía na praça, ele era um servo de orelha furada. O que significa isso? Que ele deixou de ser servo para ser amigo do seu senhor. Agora o servo não pode entrar na casa quando ele quer, só quando o seu senhor permita. O servo não pode sentar à mesa. O servo tem que obedecer à ordem do seu senhor, da sua senhora, dos seus filhos. Mas como amigo é diferente. Ele só bate e pede licença e os portões são abertos. O seu amigo, que era o seu senhor, ele convida, ele participa dos seus segredos, dos seus negócios, dos seus empreendimentos, das suas viagens, das suas idas, das suas voltas. De tudo. É um livro aberto, mas para com o servo não. Por causa disso, aqui em São João, no capítulo 15:16, eles já não chamam mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas o apóstolo Paulo ainda diz para Timóteo: serve como servo. Dê um bom exemplo como servo. Como quem quer dizer, um dia você vai passar a ser amigo do teu senhor. E aqui no capítulo 15 e versículo 16, Jesus vai mais adiante.
Já não vou chamar ele de servo, porque o servo não sabe o que faz, mas vos chamarei de amigos. Porque tudo que eu recebi de meu Pai, eu tenho feito conhecer. E vos farei conhecer mais. Amém? E aí ele continua. Eu vou parar por aqui, porque já deu 35 minutos. Mas o apóstolo Paulo ele traz uns conselhos maravilhosos. De servir a Deus como soldado, como lavrador, como um servo fiel. Todas aquelas qualidades que eu já tenho apresentado. Que Deus abençoe em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém?